Oi, gente, tudo bem? Estou de volta para continuar a leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler Jó, continuar o capítulo de Jó, livro de Jó, aliás, no capítulo 35, 36 e 37. Já estamos acabando, tá? Acabando o livro de Jó. E antes vamos orar. Pai querido, entramos aqui na tua presença, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos, Senhor, perdão por todos os nossos pecados. E pedimos a Ti, Pai, que fique conosco, nos ajude com a leitura da Bíblia, nos ensina, nos capacita, Pai. Nos dê entendimento para que possamos entender tudo o que o Senhor escreveu aqui. Ajude-nos, Pai, fique conosco. Agradecemos, Senhor, também por mais este dia, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pela salvação em Cristo Jesus e pela proteção, Pai, que o Senhor sempre nos dá. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Peço a Ti, Pai, que dê o sopro de cura para todos os enfermos, Pai, que estão sofrendo. Dê o alívio, Pai, um refrigério para cada um. Sabemos, Senhor, que só podemos contar contigo, Pai. O Senhor pode usar os médicos para dar a cura, pode usar os médicos para aliviar a dor de cada paciente que está sofrendo, Senhor. Olhe por todos, Senhor. Cuide de cada um. E também, Senhor, peço a Ti que olhe por todos os missionários e pastores, Senhor, que saíram pelo mundo para pregar o Evangelho. Principalmente, Pai, todos aqueles que estão sofrendo, que estão entrando nos países que são fechados para o Evangelho. E muitos estão sofrendo, estão fazendo trabalho escravos, muitas vezes com pouca água, um pedaço de pão, tudo por não negar o Senhor Jesus, tudo por não negar que temente que segue o Senhor Jesus. E eles maltratam, eles judiam, eles matam. Cuida, Pai. Dê, Pai, o alívio para cada um e força, coragem para continuar, para não desistir, porque precisamos de Ti, Senhor. Não possamos desistir nunca e precisamos da Tua força para continuarmos, Pai. Olhe por cada um, Pai. Supre as necessidades de cada um. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos no Antigo Testamento. Estamos no livro, terminando o livro de Jó, mas os outros livros já estão gravados, tá aí no canal. Só vocês voltarem um pouquinho, vocês vão achar. Estão todos gravados. Sabendo aqui que o foco é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala dele. E ele é o Messias que viria para salvar a humanidade. Assim como desde o início do mundo que Deus deu para Adão tudo que ele fez de lindo, maravilhoso, ele deu para Adão. Falou para Adão cuidar de tudo, tomar conta de tudo. E foi um livre arbítrio. E Adão não obedeceu. Não obedeceu e caiu na tentação, né? A Eva pecou, caiu na mão da serpente, do Satanás. Caiu no pecado, Adão também. E sabemos que eles não se arrependeram logo de imediato, né? Porque o Senhor falou com ele e ele falou, foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. E aí o Senhor falou com a Eva falou, foi a serpente que me enganou. Então, não seria mais fácil eles ter pedido perdão? Senhor, nós pecamos mesmo, te desobedecemos e perdoe-nos. Não, mas eles não fizeram isso, né? Eles muito antes acusaram. É mais fácil a gente acusar os outros do que reconhecer os nossos erros. Então, se nós pecamos,
seja por intermédio de alguém, por incentivo de alguém ou não, temos que assumir o nosso erro e pedir perdão a Deus, porque é o único jeito de sermos perdoados. É só falando com o Senhor mesmo, né? Quem dá o nosso perdão é o Rei. E Ele é o Rei do mundo, Ele é o dono de tudo. E Ele mandou o Senhor Jesus, Ele desceu, que Ele é o próprio Deus, né? Ele é o Deus homem, é o Deus que nós podemos ver. Porque o Deus em espírito, a gente nunca ia poder vê-lo, né? Sem ser fulminado, sem ser morto na hora. É muita luz. E então o Senhor Jesus desceu, se fez carne, né? Viveu como homem, mas nunca pecou. Ele era o próprio Deus mesmo. Ele cumpriu tudo, né? Que tinha que cumprir, cumpriu o Antigo Testamento, e nós seguimos o Senhor Jesus cumprindo tudo que Ele manda. E Ele não aboliu nenhuma lei do Antigo Testamento. Ele mesmo falou que Ele veio para cumprir. Se Ele cumpriu, nós seguimos o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso cumprimento. Ele cumpriu para nós. Então, parou os sacrifícios de animais não existe mais, porque o Senhor Jesus, Ele foi o próprio sacrifício, e foi o sacrifício perfeito, foi o único capaz de nos salvar. Ele deu a sua vida tão preciosa, deixou se levar para a cruz, ele morreu porque ele se entregou. Não foi porque alguém obrigou. Não, ele se entregou porque se ele quisesse, ele poderia ter falado não e acabou e matava todo mundo ali. Mas em compensação, nós todos íamos para o inferno. Então, por isso, ele não desceu. Ele não reclamou. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Não reclamou de nada. Tudo por amor a nós. Então, o que nós temos que fazer é obedecer ele. Ele não pediu nada demais. É só seguir ele. Ele abriu o caminho e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Então, é só nós seguirmos o caminho. Ele é o nosso caminho. Se nós irmos por outro caminho, não vai dar certo. Ou se aqui tem o caminho, um exemplo, aqui é um caminho. Aqui está o Senhor Jesus, aqui é o outro caminho, que é a porta larga, a porta estreita. Aqui vai ter um muro no meio. Um exemplo, tá, gente? Não está escrito isso na Bíblia, é eu que estou falando, tá? Então, aí nós vamos fazer assim, não, vamos andar um pouco em cada caminho. Eu vou andar um pouco no caminho de Deus, um pouco no caminho do diabo. Perdão, gente. Aí a pessoa fala, não, eu vou andar um pouco no caminho de Deus, um pouco no caminho do diabo. E vai caminhando, e vai caminhando, vai caminhando. Vai chegar a hora e vai se deparar com aquele paredão que está aqui na frente. E vai se esborrachar, simplesmente. Ele vai se esborrachar, vai se dar mal. E o inimigo leva ele para o abismo, né? Para a vida eterna, mas no sofrimento. No meio do fogo e enxofre. E a mesma coisa se você estiver do lado aquele caminho do inimigo. Óbvio que vai dar no mesmo jeito que ele bateu no muro. Porque se ele bate no muro, ele não vai nem para um canto nem para o outro. Ele vai se cair. Então o que você tem que seguir? Um caminho ou outro. Eu escolhi o caminho de Jesus. É o único caminho. Não pode ficar nem um pezinho aqui, um pezinho ali. Uma coisinha para Deus e uma coisinha para o mundo. Não pode. Não adianta. Isso não vai resolver. Pecar, nós vamos pecar sim, porque nós somos vivendo aqui ainda. E aqui a gente peca toda hora. Fica irado com alguma coisa. Reclama com outro que freia na nossa frente, a gente quase bate. É assim, a gente vai reclamar de alguma coisa e o Senhor não gosta disso. Então, é pecado. Mas o Espírito Santo nos avisa que pecamos, porque falamos um palavrão, não pode falar. Então, a gente pede perdão na hora. Senhor, perdoe-me.
que é o que Adão e Eva deveriam ter feito lá no início, quando pecou. Não fizeram. Então, nós temos que fazer isso. O Senhor Jesus é o nosso foco. Por quê? Porque Ele é o único caminho, gente. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele que nos livrou da mão do inimigo. Ele morreu para levar nós o caminho correto, o caminho de luz, o caminho onde não vai mais existir sofrimento, nem doença, nem dor, sabe? É a vida eterna. E Ele prometeu isso e vai acontecer. Pode ter certeza. Eu acredito muito, porque o Senhor Jesus, tudo o que foi falado, tudo o que Deus falou, já se cumpriu. Tudo. Se vocês começarem a estudar a Bíblia, ler, vocês vão ver que tudo aconteceu. Está faltando o Senhor Jesus voltar para buscar os seus agora. E depois, no final dos 7 anos, vai vir o milênio. Depois do milênio, aí sim, vai vir a destruição de tudo. Isso aqui vai ser tudo acabado com fogo. Por quê? Porque vai purificar essa terra. Vai acabar. O Senhor vai fazer novos céus e nova terra. É onde nós vamos habitar, na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Ou seja, o nosso Deus vem habitar conosco. Então é isso. Se nós não seguirmos Ele, não começar a conhecer tudo o que Ele pediu para fazermos e tudo o que aconteceu e que falta acontecer, como que você vai saber quando o anticristo vier? Você não vai saber quem é ele. Você não vai poder confiar em alguém. Falar, olha, aquele lá é o anticristo. Ou aquele lá é o Cristo. Como que você vai acreditar se é realmente Cristo aquele? Né? Porque se você acredita e não for, e aí? Tá perdido, né? Então nós devemos conhecer a palavra e não acreditar no que os outros falam. Tem que ler a palavra. É tão gostoso, você começa a ler a Bíblia, o Senhor fala muito com você, muito, é muito bom. Maravilhoso. Bom demais. E eu só recomendo muito. E aí eu tô fazendo os vídeos para ficar gravado, né, para quem não gosta de ler ou dói as vistas, tem N coisas, né? Aí tá gravadinho aí. Se alguém se interessar em ajudar a levar a palavra do Senhor para outras pessoas, para as pessoas que precisam e acabam que conhecendo a palavra da verdade e vão ser salvas, porque muita gente precisa ser salvas. E aí vai ser muito bom, né? A gente vai estar fazendo isso, vai estar colaborando e fazendo o que o Senhor mandou nós fazermos, que é levar a palavra de Deus, levar o evangelho a toda criatura, a todo canto da terra, né? Como ele mesmo falou, quando o evangelho tivesse sido pregado nos 4 cantos da terra, aí virá o fim. Então é isso, gente. Aqui eu não estou falando de igreja, tá? Não vou falar de igreja nunca. E nem um vídeo meu você vai ver eu falando de igreja, nem convidando alguém para ir numa igreja. Eu não vou convidar. Por quê? Porque fizeram isso comigo. Há muitos anos, pessoas faziam isso comigo. E eu ia em uma, em outra. E foi o meu tempo todo perdido. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra. Mas quando me apresentaram o Senhor Jesus, que é o único que salva, aí sim eu conheci. Aí que eu falei, nossa, é isso. É o meu Salvador. É isso. Porque igreja não é aquelas paredes que nós vamos lá, 4 paredes que nós ficamos lá. Não, lá é um templo, é uma casa de oração e nós vamos para louvar ao Senhor Jesus e ter comunhão com os nossos irmãos e ouvir a palavra. Isso foi uma ordenança do Senhor. Nós temos que cumprir também. Mas aí cada um que aceitar Jesus, conhecer o Senhor Jesus, ele vai procurar e o próprio Espírito Santo vai te levar e te direcionar no lugar que você vai gostar de ficar. Você vai se identificar melhor.
Eu achei o meu lugar. Eu gosto de onde eu vou. É uma igreja tradicional, não tem, assim, malabarismo, né? Não tem shows que o mundo oferece. E eu gosto de onde eu vou. Então, cada um de vocês que quiserem, conheça o Senhor Jesus primeiro. Vai atrás, pega a palavra, procura alguém para lhe explicar, para lhe ensinar. Depois que você conhecer ele, aí ninguém mais vai te enganar. Aí você pode procurar uma casa de oração para você servir o Senhor como ele mandou. Entendeu? Então é isso, eu estou aqui para falar e para ler o que o Senhor mandou. Está escrito aqui, eu vou ler exatamente o que está aqui. Não vou inventar, não vou colocar palavras aqui de jeito nenhum, porque se eu fizer isso, eu vou ser castigada. Então nós não podemos mudar o que está escrito. A palavra de Deus, ela é perfeita em tudo. Tá, gente? Então vamos começar a leitura? Então, se alguém quiser, tá? Sentir aí no coração que achar que deve curtir os vídeos, né? Dar o like. E aí também ajuda o YouTube a entender que é relevante e manda para outras pessoas. E também se inscrever no canal também ajuda bastante. Isso não é para glória minha, não. Não vou ganhar nada com isso, não estou ganhando nada com isso e nem quero. A única coisa que eu quero é levar a palavra do Senhor para quem precisa, para as pessoas que não conhecem, conhecer de verdade. Porque conhecer só de ouvir falar não vale. Tem que conhecer de verdade. Só de ouvir falar eu conheci minha vida inteira. E não estava certo. Estava indo para o caminho errado. Aí quando eu conheci de verdade, eu sei quem eu sirvo. Eu sei que o meu Senhor, Ele está comigo em todos os momentos. Maravilhoso. Eu posso cair, mas Ele vai estender a mão e vai me levantar. Eu posso pecar, eu peço perdão, Ele vai me perdoar. Mas eu tenho Ele para me socorrer. Tá? Então é isso, gente. Então vamos no 35, tá? De Jó. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: olha, como que pode? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Jó está falando que é inocente, que não fez o que eles estão acusando Jó de ter feito. É a mesma coisa de alguém acusar você de ter roubado um carro e você não roubou. Você vai falar, não fiz isso, eu não roubei. E a outra pessoa fala, roubou. É a mesma coisa. Eles estão acusando que Jó fez pecado. Jó falou, não, eu não fiz. Eu não fiz isso. E não fez, né? Porque aqui foi uma permissão do Senhor, né? Para mostrar a Satanás que os que é dele firme não vai abandonar, não vai cair na tentação dele. Então, assim, também não pode perguntar assim. Ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Não vai prejudicar, mas vai deixar o coração do nosso Deus muito triste, porque Ele não quer que pecamos, né? Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. Olha o pensamento deles. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. Também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. E Deus fica feliz quando praticamos o bem. E triste quando praticamos o mal, né? Óbvio. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus,
o seu Criador, que dá forças na hora mais escuras. Eles não voltam para Deus, e os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve, ou que o Todo-Poderoso não vê. Ele vê e ouve tudo. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga? E ele não presta muita atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. E vem a quarta fala de Eliú. Agora nós vamos para o capítulo 36, tá? Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Quem de nós podemos nos achar assim, hein? Ninguém, né? Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis. Assim, o que ele está falando tem coisas que ele fala aqui que realmente é verdade, mas tem coisa que não combina com o que ele mesmo fala, né? Ele fala uma coisa, dali a pouco o que ele fala não está bem certinho com o que ele falou. Realmente Deus sabe tudo. Ele sabe até quanto fio de cabelo nós temos na nossa cabeça. Então, mas ele nós não podemos achar que nós não vamos sofrer aqui nesse mundo, porque esse mundo aqui é um mundo perdido. Nós estamos aqui e vamos sofrer sim. Nós vamos ficar doentes, a gente corre perigo de ser assaltado, nós temos que se proteger, tem que tomar conta de nós, da nossa família. O doente toma um remédio. Por que existe os remédios? Porque Deus permitiu que alguém descobrisse esse remédio. Então nós temos que procurar ajuda. Assim como nós temos que procurar ajuda para espiritual, para com Deus, para ficarmos firmes com o Senhor, nós temos, quando estamos doentes, precisamos procurar um remédio para curar a nossa carne que está doente. Né? Usar os alimentos adequados para alimentarmos. É o que quase a gente nunca faz também, né? A gente come aquilo que dá na telha e assim vai. E também é errado, né? Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os bons corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenha uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram. Então, se nós olharmos aqui agora, os apóstolos de Jesus, eles tiveram umas mortes terríveis, né? E muita gente também que estão naqueles países fechados, né? Que é fechado para o evangelho, eles falam: você vai continuar com Jesus ou você quer morrer?
muita gente fala, não, vou continuar com Jesus. E morrem, eles são decapitados, eles morrem. Por quê? Porque o nosso mundo não é aqui. Aqui é uma passagem. Se você negar o Senhor Jesus aqui e viver aqui junto com o mal, aí depois vai para onde? Vai ficar com o mal, acabou. Então nós não podemos negar o Senhor. Se tiver que morrermos, vamos morrermos, mas na presença do Senhor, porque é o melhor. É sair daqui para ir com o Senhor Jesus, porque com Ele vamos estar sempre muito bem e aqui muito mal. Né? Essa é a verdade, né, gente? No mundo, aqui não adianta querer melhora para o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Não vai ter melhora. E por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Não é assim. Sabemos que tem muita gente que tem uma fé viva no Senhor e não são ricos, não são prósperos a vida toda. Porque a nossa vida não é aqui, né? Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Porque se você pensar em prosperidade, em riqueza, tem muitas famosas igrejas aí que estão pregando a prosperidade. Então não estão pregando a palavra de Deus, né? De Jesus, não. Estão pregando a prosperidade. Mamon. É o dinheiro, né? Aí é outra coisa. Aí melhor não ir atrás disso, né? Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva. E mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Aqui ele fala que Jó está sofrendo por causa da maldade de Jó. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado, e agora está recebendo o castigo que merece. Julgado e condenado por eles, né? Não por Deus. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ele próprio Deus. Então nós não podemos condenar, como eles estavam fazendo, condenando Jó, julgando, né? Então, ele mesmo falou que é Deus, então eu deveria deixar que Deus fizesse, né? Simplesmente orassem e tentassem dar um refrigério para ele, né? Mas isso é para mostrar para nós hoje como que nós devemos agir, como que nós devemos seguir o Senhor. Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para o depósito. Depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água e cai em aguaceiro sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho do
dos trovões no céu ou onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. E assim, é assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ele vem aí. Terminamos o 36, vamos para o 37. A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas e assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos, seguindo a ordem de Deus. As nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda. Em toda parte, no mundo inteiro, Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. Sua justiça é infinita, e ele não persegue ninguém. Por isso as pessoas o temem, e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Então não dá importância para ele, que ele falou que era sábio, né? Terminamos também o 37, tá, gente? Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui e ler tudo que o Senhor mandou escrever para nós. Muito obrigado, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.